Ei, povo querido, finalmente vamos fazer a nossa última aula de função do segundo grau, trazendo o último exemplo que ficou de inequação, que é uma inequação quociente, e eu acrescento também uma outra inequação que eu vou chamar de simultânea, tá? Essa é nova, mas não é difícil não. O raciocínio é básico também, é só a gente pensar um pouquinho. Se liga. Na terceira, é uma inequação quociente, a ideia é similar à do primeiro grau. Inclusive, de propósito, eu já trouxe uma que não está arrumadinha. Por que não está arrumadinha? Não está comparada com o zero, tá? Porque o quociente eu preciso decidir se ele é positivo ou negativo, comparar com o zero, para poder estudar os sinais, as possibilidades de sinais. Se liga. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, meus queridos, é o seguinte: arrumar isso aqui. Como é que eu arrumo? Vou passar esse 2 que me incomoda para um membro de lá, para deixar tudo em um único membro, e depois pensar com uma inequação quociente. Então, ó, repito bonitinho o que está aqui, passo esse 2 para cá, negativo. Está positivo, passa negativo e aí fica zero, como fizemos naquela aula de inequação quociente do primeiro grau. Então, vou tirar o MMC de tudo, tá? O MMC aqui é fácil, porque embaixo é 1. MMC entre essa expressão e 1 é essa expressão, é x² menos 4. x² menos 4 dividido por ele mesmo dá 1. Vezes o que está em cima é só repetir. x² menos 4 dividido por 1 dá x² menos 4. Né? Uma coisa dividido por 1 dá ela. Então, x² menos 4 dividido por 1, x² menos 4, vezes o 2, só que tem um menos. Então, vou fazer devagar, menos 2 vezes x² menos 4, para quem não é. Isso implica, vou economizar quadro, tá? Repito, menos x mais 2x² menos 8, distribuo esse menos 2, vai ficar menos 2x², mais 8, meu povo. Cuidado com o jogo de sinal. Menos 2 vezes menos 4, mais 8. Se liga. Sobre x² menos 4. Menor ou igual a zero. Finalmente, deixando a última arrumação. Isso vai embora com isso. Oh, que bom. Vai virar uma inequação do primeiro grau em cima. Menos trabalho pra gente. Mas se fosse do segundo grau, eu faria em cima e embaixo e juntaria, que nem produto, tá? Pense nas possibilidades. Então, aqui também vai embora, 8 com menos 8. Ficou só o quê? Menos x. E embaixo, x² menos 4. Menor ou igual a 8. Mas ainda assim, são duas funções, sendo que o numerador é uma função do primeiro grau e o denominador é uma função do segundo grau. Tá? Eu vou fazer o estudo do sinal pensando desse jeito. Eu quero que essa expressão seja o quê? Negativa. Pode ser zero. E a gente sabe, repetindo, relembrando, por se tratar de um quociente, meu povo, embaixo não vai poder ser zero, mesmo que eu permita. Para que uma fração seja zero, seja nula, o numerador é que tem que ser zero. Se liga, tá? Bora lá. Então, em cima, eu vou considerar como uma função f igual a menos x, beleza? F igual a menos x é uma função do primeiro grau, não tem o b vale zero, na verdade. Quem é o zero dessa função? Muito simples. Se menos x é igual a zero, x é zero. O zero dessa função é zero, ok? Estudando o sinal dessa função, ela é uma função com comportamento gráfico decrescente, porque o a é negativo, tá? Positivo, negativo, né? Estudei as imagens. Vou fazer o da segunda, aqui é a primeira, aqui é a segunda. Vou chamar a segunda de uma g, que é essa expressão. É uma função do segundo grau com polinômio incompleto, tá? Então, vou encontrar os zeros da função, porém não vou usar a fórmula de Bhaskara. X² é igual a 4, né? Eu posso resolver desse jeito. X é mais ou menos 2. Como é que eu estudo o sinal dessa daqui, dessa função do segundo grau, que dá como gráfico uma parábola? É uma parábola com concavidade para onde, meu povo? Para cima, porque o A é positivo.
cortando, interceptando o eixo x em quantos lugares? Em 2. Ó, 2 lugares. E aqui, esqueci de fazer isso, em cima pode ser 0. O x vai poder ser 0, vai poder ser o valor do zero da função, que zera a função. Vai porque eu quero também zerar isso aqui. Eu quero que seja menor ou igual. Então, é fechado em 0. Já aqui, vai poder ser 2 ou menos 2. Menos 2 e 2 são zeros dessa função. Então, zeram essa expressão. Pode zerar essa expressão? Não pode, porque está no denominador. Então, ó, aberto, aberto em menos 2 e mais 2, beleza? Positivo, negativo, positivo. Aí o que é que eu faço agora, meus queridos? Junto tudo com o quadro de sinais. Pronto. E a solução. A primeira, a segunda e a solução. Coloco os números na ordem. Tem menos 2, 2 e 0. Vou colocá-los na ordem para poder comparar os intervalos. Então, a primeira 0 eu vou colocar aqui, fechadinho. Vou colocar menos 2 aberto aqui e 2 aberto aqui. Separar bonitinho, meu povo. Aberto menos 2, fechado em 0, aberto em 2. Beleza? Então, para a esquerda do 0, positivo. Para a direita, negativo. Para cá do menos 2, né, para a esquerda, negativo, ou melhor, positivo, se liga. Entre menos 2 e 2, negativo. Para cá do 2, positivo. Juntando essas informações, imagens positivas do de cima com imagens positivas do de baixo, positivo. Positivo com negativo, negativo, negativo com negativo, positivo, negativo com positivo, negativo. Eu quero que isso seja o quê? Que isso seja negativo ou nulo. Nulo vai acontecer quando for zero, beleza? Que é o zero da função. Então eu quero que seja negativo, eu quero esse pedacinho e esse pedacinho. Entre menos 2 e 0 e a partir do 2. Então qual é a solução? Ó, apaguei aqui. É 4 igual a 0, mas está filmando mesmo. Enfim, se liga. Solução será um intervalo aberto de menos 2 a 0, fechado, porque pode ser 0, tá? Unido, eu dou um pulo para um intervalo aberto em 2 até o infinito, que sempre é aberto, beleza? Se eu quisesse escrever de outra maneira, a solução seria o quê? X pertence a R, tal que x está aqui no meio, ou seja, é maior do que menos 2 e menor ou igual a 0, ou x é o que? Maior do que 2. Se liga, galera. Beleza? Fechamos o primeiro exemplo, bora fazer o próximo. Então, pessoal, para o quarto exemplo e último da nossa aula, das nossas aulas de inequações, eu trago para vocês uma inequação simultânea. Por que simultâneo? Porque veja bem o que está escrito aqui. Eu estou dizendo que essa expressão polinomial do segundo grau, essa f, é menor ou igual que uma outra expressão do segundo grau, que é uma g, que é menor do que uma outra expressão h. Então, eu tenho simultaneamente duas comparações. Esse é menor que esse e esse é menor que esse. Óbvio que o de cá também é menor que o de cá. Essa ideia da simultânea, tá? Você deve pensar o seguinte: isso é menor do que isso e esse é menor do que esse. Eu tenho que procurar valores de x que satisfaçam essa ideia do i. Acontecer isso e acontecer isso ao mesmo tempo, tá? O primeiro ser menor do que o segundo e o segundo ser menor do que o primeiro, ou seja, algo em comum. Não é algo ou isso acontecer ou aquilo. Aqui eu tenho que pensar o seguinte: isso é menor do que isso e o de cá é menor do que o de cá, tá? Então, por isso a ideia da simultaneidade tem que acontecer ao mesmo tempo, tá? Então, como é que eu posso pensar nisso aqui? Eu posso pensar nisso aqui desse jeito, ó, que o f de x tem que ser menor ou igual a g e a g, ao mesmo tempo, tem que ser menor do que a h. É isso que eu estou fazendo, tá? E aí eu vou resolver cada uma separadamente
e compará-las através do i. I significa o quê? Interseção. Interseção significa o quê? Algo em comum. O símbolo matemático é esse aqui, tá? Beleza. Então, bora lá. O que eu tenho que fazer? Vou chamar aqui de primeira expressão. Vou comparar a primeira expressão, que é 4x² menos 7x mais 2 menor ou igual que 2x² menos 3x mais 2. Vou mandar tudo para o primeiro membro para poder resolver uma inequação do segundo grau, que aqui é uma inequação do segundo grau, só que não está arrumada para fazer a comparação. Então, mandando tudo para o primeiro membro, 4x², 2x² vai para o primeiro membro como menos 2x². Então, vai ficar 2x², porque esse passa negativo. Juntando com o semelhante 4x², 4 menos 2, 2. 7x menos 7x. Isso aqui é menos 3. Vou fazer devagar, né? Bem bonitinho para vocês, para que a gente não erre nada. Vai ser 4x menos 7x mais 2, menos 2x² mais 3x menos 2, menor ou igual a zero. Tá? Isso se resume a 2x² menos 7 mais 3 menos 4x, 2 menos 2, ótimo. Então aí eu tenho uma inequação com uma expressão para encontrar as raízes e fazer o estudo, né? Encontrando as raízes, 2x² menos 4x igual a zero. O que é que acontece? É incompleto, eu posso pôr o x em evidência. Vai ficar 2x menos 4 igual a zero. Ou x é zero, ou 2x menos 4 é zero. Automaticamente, 2x igual a 4 e se implica que x igual a 2. Então, esses são os zeros dessa expressão. Eu quero que essa expressão seja negativa, tá? Eu quero que essa expressão seja negativa. Agora eu estou fazendo separadamente, como se eu estivesse fazendo duas inequações separadamente, e no final das contas eu vou ter que juntar a resposta dessa com a resposta dessa e ver o que tem em comum. Isso acontece em inequações simultâneas, beleza? Então, eu quero que essa expressão seja negativa, porém ela pode ser zero também, tá? Então, os zeros da função vão servir na solução dela, dessa daqui. Qual é a solução? Bora analisar o sinal. Então, sendo função, né, claro, seria uma função com cavidade para onde? Para cima, porque o A é positivo. Quais são as raízes? 0 e 2. 0 e 2. Para cá é positivo, negativo, ó, positivo, positivo, negativo. Eu quero que isso seja negativo, então eu quero essa parte do meio. Inclusive o 0, inclusive o 2. Porque eu quero também que zere ela, tá? Aí agora eu vou fazer a outra, tá? Isso aqui é a minha primeira situação. Vou fazer a minha segunda situação, tá? A minha segunda situação eu vou fazer aqui, depois eu vou ter que apagar porque não vai caber, e a gente volta e faz mais um. É a 2x², deixa eu botar isso aqui desse jeito, 2x² menos 3x mais 2 menor do que 3x mais 4. É essa comparação agora que eu estou fazendo, tá? Mesma coisa, eu vou passar tudo para o primeiro membro, vai ficar 2x² menos 3x mais 2 mais 3x menos 4 menor do que zero. Ótimo, que eu consigo simplificar aqui também. Não vou precisar usar Bhaskara, mas se tivesse completo eu usaria Bhaskara para encontrar as raízes, os zeros da função, tá? E fazer o estudo bonitinho do sinal, beleza? Então, eu cheguei à expressão 2x² menos 4 menor só do que zero. Aí o que é que eu vou fazer? Eu quero que isso seja negativo, tá? Porém, eu tenho que primeiro encontrar os zeros daqui para saber quando isso é negativo. Encontrando os zeros, 2x menos 4 igual a zero. Então, 2x² igual a 4 implica
e x ao quadrado igual a 2, logo x é mais ou menos a raiz quadrada de 2. Vai ficar 4 dividido por 2 dá 2. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 2? Raiz de 2 ou menos raiz de 2. É só passar calculando a raiz quadrada. Bom, o estudo do sinal disso aqui, vou fazer aqui bonitinho, tá? Se liga. A concavidade é para onde? Para cima também, meu povo. Beleza? Para cima também, porque o A é positivo. Intercepto em dois lugares, menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Beleza? Porém, pode zerar essa parte da expressão? Não pode. Por quê? Porque eu só quero que seja negativo, não seja igual a zero, é menor do que zero. Então isso aqui tem que estar aberto e aqui também aberto. Para cá é positivo, para cá é negativo, para cá é negativo. Eu quero que isso seja negativo no meio. Acabou a minha questão? Não. Tá? Eu vou tentar fazer ela ali na bagunça. Vou apagar isso aqui. Ver se eu consigo apagar. Vai ficar feio meu quadro, mas tudo bem. Aí eu apago aqui e faço ali. Tá? Desconsiderem, ficou feio. Mas se liga. Olha só. Então, essa expressão deu esse resultado. Essa expressão deu esse resultado. Porém, isso é uma coisa conjunta. Esse é menor do que esse e, ao mesmo tempo, é menor do que esse. Então, eu tenho que juntar as informações daqui, que são essas, com as informações daqui, que são essas. Juntar como? Através do i. Acontece isso e acontece isso. I significa interseção, que tem em comum. O que tem em comum entre o que, Celso? Entre esse conjunto e esse conjunto. Eu estou fazendo a interseção entre a situação 1 e a situação 2. Tá? Como é que faz a interseção? É como se fosse um quadro de sinais, só que você vai ver o que tem em comum. E não mais fazer mais com menos, como no produto e no quociente. Se liga. Então, eu vou colocar também na ordem, para poder comparar dois intervalos. Vou comparar esse intervalo e esse. Colocando na ordem os números, eu tenho 4 números. O 0, o 2, o menos raiz de 2 e o raiz de 2. O menor de todos deles é o menos raiz de 2. Se liga. Aí depois vem quem? O 0, que é fechado aqui em cima. Aí depois vem quem? Raiz de 2 é 1 e pouco. Depois vem raiz de 2 de novo. Aí depois vem o 2. Pronto. Aí eu vou comparar as respostas. Em cima a resposta era aqui. Embaixo a resposta era aqui. O que é que tem em comum entre esses dois intervalos? Quais são os números que tem em comum entre esses dois conjuntos? O que é que são conjuntos? Intervalos são conjuntos. É exatamente esse pedacinho, ó. É fechado em 0, até onde? Aberto na raiz de 2. Essa é a minha solução. Ficou bagunçadinho, desculpe. Tá? Então, qual é a solução para a minha inequação? É o conjunto fechado em 0 até o 2 aberto. Só esses números que eu jogue aqui que vão satisfazer essa dupla desigualdade. Os resultados daqui serão menores do que esse e, ao mesmo tempo, menores do que esse. Menores ou iguais e, ao mesmo tempo, menores. Tá? Então, essa é a solução, que você também pode escrever x pertence a R, tal que x é maior ou igual a zero e menor do que raiz de 2. Bom, eu vou ficar por aqui. Finalmente acabamos funções polinomiais, as inequações de segundo grau especificamente. Na próxima aula que a gente volta de funções reais, já é abordando função exponencial e depois a logarítmica, são bem interessantes, tá? Não percam. E é isso, tá? Um abraço, curte, compartilha, se inscreve no canal se não fez. Valeu!